E aí, galera, beleza? Eu sou o seu professor de Física, o Eric Silva. Seja bem-vindo ao Circuito da Física e hoje queremos resolver mais uma questão do Enem 2018. Uma questão que fala sobre refração da luz e reflexão da luz juntas. Então venha comigo e vamos responder mais uma. A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores aí. Veja, a sequência de cores, né, o Enem quer que você descubra a sequência de cores correta, de baixo para cima. Essas alternativas aí. Antes de a gente entrar dentro da questão, de fato, vamos entender um pouco sobre refração da luz. A refração da luz é a passagem da luz de um meio para outro meio óptico, tá? Então, no caso do prisma, né, aí você tem um feixe de luz incidente aí, tá? Provavelmente ele está no ar. Ele atravessa o prisma, ok? Ele atravessa o prisma e com isso a gente chama isso de refração da luz, tá? Porque isso ocorre devido à mudança de velocidade, né? A velocidade muda de um meio para outro meio, ok? Então, se você tiver, por exemplo, um feixe luminoso que está com uma certa velocidade, a velocidade no ar, no caso, seria, né, com índice de refração igual a 1, quando ele entra dentro de um meio mais refringente, ele tem um decréscimo de velocidade, tá? Certo? Esse meio mais refringente significa que ele tem um índice de refração maior, tá? E para isso a gente vai já na lei de Snell, que a lei de Snell ele calcula, né, esse desvio aí, tá? Esse desvio que ocorre quando um feixe luminoso atravessa, né, um feixe luminoso num meio, atravessa outro meio. Então esse desvio aí é calculado pela lei de Snell, que é N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Lembrando que esses N's aí são os índices de refração. Esses índices de refração são calculados pela razão da velocidade da luz no vácuo e pela velocidade de propagação da luz no meio, tá? Certo? Isso aí, a lei de Snell é para calcular esse desvio. Vamos aqui para a nossa figurinha aqui, bacana aqui, ó. O feixe, né, ele atravessa aqui, né, ele vem aqui para a face A, né, e daí, ó, eu desenhei uma normal. Essa normal aqui, ela é a normal, né, que ela é perpendicular, né, a reta normal é perpendicular ao prisma, tá? E daí vai ter um θ1 aqui, ó, esse θ1 aqui em relação à normal, um ângulo em relação à normal, certo? E daí você vai ter o desvio aqui, ó, tá? Que é o θ2, certo? Esse θ2 aqui, que é o nosso desvio, tá? Então agora, entendendo essa parte, né, da refração da luz, podemos agora entender e também calcular esse desvio de cada uma das cores, ok? Observe, a questão deixa claro que o índice de refração ele é crescente com a frequência da luz. N1 vezes seno de θ1, tá? É igual ao nosso N2 vezes seno de θ2. Observe o seguinte, eu vou considerar que o N1, índice de refração 1, onde está passando o feixe incidente aí, na face A aqui, ó, nesse lugar aqui, eu vou chamar do ar. Vou chamar que esse índice de refração é o índice do ar. E por isso, ele é igual a 1. Eu vou colocar ele igual a 1. E daí eu vou, ó, isolar o nosso amiguinho θ2. Porque a questão diz o seguinte, ó, o índice de refração no prisma, ele é crescente com a frequência da luz. Então vamos lá. Observe. Seno de θ2, que é o
do prisma, né, é igual ao seno de θ1 dividido por N2, que é o índice de refração do prisma. À medida que a frequência vai aumentando, o índice de refração também aumenta. Não necessariamente diretamente proporcional, eles são diretamente proporcionais, mas que há um crescimento aí, tá? Então, o que acontece? Quando o N2 cresce, né, que é o índice de refração, que cresce com a frequência da luz, diminui o ângulo aí, o θ2 aqui, né? O θ2 ele diminui. Ou seja, observe aqui, olha o bizu. Olha o bizu aqui. À medida em que a frequência aumenta, o índice de refração também aumenta do prisma. Com isso, o ângulo, certo? O ângulo aqui, ó, de refração, tá? Ele diminui e com isso há um maior desvio, tá? Há um maior desvio. Preste atenção. À medida que eu aumento a frequência, aumenta também o índice de refração. Com isso, diminui o ângulo de refração aqui, ó. Esse ângulo θ2 aqui. E com isso, o desvio é maior. Ah, X, por quê? Porque à medida em que o índice de refração a frequência for crescendo, vai havendo o quê, ó? Veja que o feixe que está aqui dentro do prisma, ele vai se aproximando da normal. Com isso, o ângulo vai diminuindo e vai sofrendo mais desvio. Tá ligado o bizu aí? Então, ó, é dessa forma que acontece, ok? Então, ó, o índice de refração é crescente com a frequência da luz. Agora vamos ver o que de fato é essa frequência da luz. Observe, a frequência da luz está relacionada às cores. No espectro eletromagnético da luz visível, você tem aí 7 cores, tá? Essas 7 cores são relacionadas à frequência, que vai da menor frequência, que é o vermelho, até o violeta, que é a maior frequência. Mas aqui na questão, olha o que acontece, gente. Observe, isso daqui, tá, ó, que o Enem colocou, isso aqui é o comprimento de onda. Tá vendo que está dado em nanômetros. Isso é o comprimento de onda e não a frequência. Então, observe. O violeta tem o menor comprimento de onda, enquanto o vermelho tem o quê? O maior comprimento de onda. Eric, mas e a frequência? Bom, a gente pode relacionar a frequência da seguinte forma com o comprimento de onda. Veja, a velocidade de propagação de uma onda ela é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Ou seja, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Se o comprimento de onda for grande, a frequência é menor. E se a frequência for maior, o comprimento de onda é menor. Opa, agora deu para pegar, através dessas informações aqui, a gente vai conseguir responder a questão. Bom, veja, o vermelho aqui, o nosso amigo vermelho, ele tem o maior comprimento de onda. Isso significa que ele tem a menor frequência, tá? Se ele tem a menor frequência, isso quer dizer que ele tem um menor índice de refração, né, devido ao prisma aí, o menor índice de refração. E com isso, eu vou ter o quê? O seno de θ2, o teto do prisma, o ângulo do prisma, ele será maior. Ou seja, ele sofrerá menos desvio. Ah, então ele vai aparecer aqui. Então ele vai desviar menos. Então ele vai aparecer aqui, ó. Neste caso, se a gente for para o verde, por exemplo, o nosso amigo, o verde aqui, o verde está entre o vermelho e o azul. Ele vai continuar no meio. Ele vai continuar nesse lugarzinho aqui. No mesmo lugar. Bacana. Tranquilo. Né? O verde está entre o vermelho e o azul. E, por fim, o azul. O azul, neste caso, você for relacionar aí com o verde e o vermelho, ele tem o menor comprimento de onda, com isso ele tem a maior frequência e com isso ele vai ter o quê? O maior desvio. Tá?
Então, por isso que ele vem para cá. Tá? Aí diz, mas por que ele tem um maior desvio? Observe. Se o índice de refração é crescente com a frequência, quanto maior a frequência, né, menor vai ser o θ, né, o ângulo. Com isso, ó, o feixe de luz dentro do prisma vai se aproximando da normal. Com isso vai tendo mais desvio. Por isso que o azul ele desvia mais em relação ao verde e o vermelho. Tá? Então, ó, feito isso, a gente já conseguiu identificar aqui a sequência, pelo menos quando sai do prisma. Tá? Agora vamos aqui para o espelho, né, para a reflexão. Para a reflexão é o seguinte. Ó. Veja, que quando você tem um espelho e quando você tem uma reflexão regular, imagina que eu lançasse aqui, colocasse aqui para vocês três retas normais. Tá? Eu colocasse uma reta normal nesse ponto aqui, no outro ponto aqui e nesse outro ponto aqui. Né? Então, o ângulo de incidência, né, num espelho, numa reflexão regular, ele vai ser igual, né, ao ângulo de reflexão. Então, teoricamente, se você observar aqui, ó, o azul que bateu aqui, ele vem para cá. Porque você vê que a abertura tem que ser a mesma, né? Se você passar normal, o ângulo que você vai formar aqui de incidência terá que ser o mesmo ângulo de reflexão, tá? Da mesma forma é o verde, né? O verde vai continuar no meio, né? Que é o mais fácil. E por fim o vermelho. Veja que o vermelho tá batendo bem assim, ó, bem lá na frente, bem com o ângulo de abertura bem aberto, né? Então com isso ele vai também, opa, fiz aqui de verde, né? Cometi um crime aqui e vem do vermelho aqui. Pronto. Consegui agora identificar, né, as cores aí, a sequência. Mas qual é essa sequência? Veja que é de baixo para cima. De baixo para cima. Ou seja, quem é de baixo para cima aqui? Ó? Vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Resposta, letra A, né, A de avião. Tá? Essa é a resposta correta. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue acompanhando o Circuito da Física. Se inscreva no canal, curta o vídeo, tá? Manda a sua questão para mim. Eu tô sentindo falta das questões. Manda a questão para mim, pra gente aqui do Circuito da Física resolver. Às vezes você sabe qual é a resposta, mas se você quer uma resolução completinha, bacaninha, manda pra gente resolver aqui. Eu faço um vídeo e envio aí para que todo mundo se delicie, né, nessas resoluções. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo e valeu!